Na mente, paz no coração, energias positivas, do Saravá fraterno e da Axé. Vamos então dar prosseguimento. Se vocês quiserem botar as cadeiras mais para trás ali, para ficarem mais à vontade, acho que está meio ruim, né? Fica à vontade, tá? Aqui dá para se movimentar. Ó, viu? Então não estava tão bom assim. Fica melhor. Tá? Então a gente vai retomar os nossos estudos então de Umbanda. Volto a repetir, o nosso estudo não é um estudo convencional, não é um estudo de lendas, tá? A gente não estuda lendas de Umbanda, de Orixá. Nosso estudo é um estudo mais esotérico, mais oriental, porque a nossa casa tem uma raiz oriental de se manifestar. Tá? Então hoje a gente vai retomar o bloco 12, cura e autocura umbandista. A base desse estudo é através desse livro aqui de Francisco Ribas Neto, sacerdote, mago e médico, cura e autocura umbandista. Tá? Então a base do nosso estudo é referente a esse livro aqui. E a gente vai falar hoje sobre os humores. Tá? Hoje é o nosso terceiro encontro, né? A gente já falou sobre a interdependência do chá, falou sobre a fisiologia da energia sutil, e hoje a gente vai falar então sobre os humores. Na verdade, o que a gente está colocando para vocês é o seguinte: como essa seara ela realiza as terapias, porque nós, como os novos ainda não sabem, nós temos dois departamentos na seara, ou dois espaços físicos na seara. Um espaço físico onde a gente realiza a sessão de caridade, tá? Onde as entidades astralizadas se manifestam no nosso mediunismo para realizar caridade através de passe e consulta. Tá? E nós temos um segundo espaço, que é o espaço da terapia, que é a chamada sala verde. A gente chama de sala verde de cura, mas na verdade não é só cura do corpo físico. Tá? Nosso objetivo é curar outras coisas também. Por isso que o objetivo desse estudo é demonstrar para os irmãos encarnados, desencarnados aqui presentes, que nosso objetivo não é apenas curar o corpo físico. Na verdade, nosso objetivo nem é curar o corpo físico. Tá? Muitas vezes as doenças, elas servem de freio, elas servem de alerta. Tá? Quando certas consciências, certas personalidades, ali estão arraigadas em certas consciências. Por isso que muitas vezes certas doenças, certas complicações físicas, até um determinado ponto, servem muito como professor, servem muito como disciplinador. Tá? Nosso objetivo vai mais a questão espiritual, que é a questão emocional, que é a questão mental. Tá? Mas também, claro, na medida do merecimento, se conquista saúde física. Quero dizer também que esse aqui não é um hospital. Tá? O problema físico, primeiramente, deve ser procurado no médico. Tá? A gente não trabalha contra a medicina. Os acadêmicos da medicina, por nós, é muito respeitado. Problema físico, problema de rim, problema de pulmão, primeiro procura o médico. Aqui se processa a cura, se primeiramente lá com o médico você conquistar essa cura. Tá? A gente não passa por cima de ninguém, muito pelo contrário. Nosso objetivo é trabalhar em conjunto com a medicina pegando. Tá? Vamos lá. Os humores, ou seja, os fluidos orgânicos. Nós vamos trabalhar com associações, tá? A nossa personalidade é trina, organizada através de 3 organismos distintos. O primeiro organismo é o organismo mental. O segundo e o terceiro, para quem já leu a doutrina espírita, tá? Você já deve ter ouvido falar em perispírito. Ouviu falar? O que é o perispírito para a doutrina espírita? É uma parte semimaterial. Semimaterial. Seria o corpo do espírito. Aí tem o duplo etéreo e tem o corpo. Duplo etéreo nada mais é que uma parte do corpo. Tanto é que quando morre o nosso corpo físico, o duplo etéreo, segundo a ciência espiritualista, a metafísica, ele paira normalmente de 2 a 3 dias sobre o túmulo e depois ele se desfaz. Porque o duplo etéreo, ele pertence ao planeta Terra, assim como o corpo físico. Por isso que a tendência é esse corpo também se desagregar. Tá? O perispírito, para a doutrina espírita, é o somatório do corpo astral com o corpo. Nós aqui dividimos o perispírito, tá? Porque o nosso objetivo
é a realizar um estudo mais profundo. Tanto é que a base do nosso estudo não é só a doutrina espírita. Nós estudamos filosofia, tudo que é esoterismo a gente estuda. Então a gente veio verificar que o perispírito, na verdade, ele, digamos assim, ó, ele não é apenas o corpo do espírito, ele é um dos corpos do espírito. Existem outros corpos sublimes aí. E muito mais planos vibracionais. A gente não chama nem de dimensões. Ah, mas isso é com calma. Muito bem. O plano mental, ou o corpo mental, ele tem como função básica desenvolver o plano dos pensamentos. Toda a ideia concreta que nós temos é desenvolvida nesse plano mental. Todas as emoções e sentimentos é desenvolvido pelo corpo astral. E o físico é sensações. É o físico aqui agora do corpo pretérito. Tá? O plano mental tem como correspondente no nosso corpo físico o encéfalo. Tá? Esse encéfalo, que é o cérebro, mais conhecido como cérebro, tá? Ele é o condutor da energia nervosa através de um fluido ou de um humor chamado líquor. Então, no nosso corpo físico, esse corpo mental, que é o corpo onde o nosso espírito desenvolve pensamentos, ele tem uma correspondência vibratória no nosso encéfalo, nosso cérebro. Tá? Através do humor, que hoje nós estamos falando de humor, não estamos falando de pineal, não estamos falando nada disso. Estamos falando de sistema endócrino, isso é uma questão. Nós estamos falando de humor. Eu quero mostrar para vocês que tudo tem uma correspondência vibratória, tudo está interligado. Tá? Então, existe um líquido ou um humor no nosso corpo que se desenvolve lá na região do encéfalo chamado líquor. Cientificamente ou academicamente ele é chamado de líquido cefalorraquidiano. Cefalorraquidiano. Tá? Isso é só um termo só para você entender melhor essa questão. Tá? O astral, o corpo astral, ele tem uma correspondência vibratória no nosso tórax e o sistema cardiorrespiratório imunoendócrino, ou seja, a parte da imunologia e todo o sistema endócrino. Porque esse corpo desenvolve as emoções. Então, pensamentos e emoções. Tá? Ou seja, nós temos como humor ou o fluido orgânico o sangue. Também nós temos a bile e também nós temos o sêmen, que são condutores ou conectores de energias emocionais. Então a nossa bile, que fica bem no nosso... A bile, na verdade, é o fluido da vesícula, né? É isso. E a vesícula fica dentro do fígado. Eu confundi na cabeça, né? É fígado. Fígado, vesícula e bile. Tá? E nós temos o sêmen. Por isso que a bile, quando emocionalmente a gente se perde muito, normalmente o cara, se o cara tem um problema de vesícula preguiçosa, os médicos têm vesícula preguiçosa, vou te dar um remédio. Pode ter certeza que antes daquela crise o cara tem um desvio emocional. O cara se estressou e estourou. Se o cara tem essa tendência. Também a questão dos cálculos renais, o cálculo biliar, que é as pedras, né? Isso também tem a ver com questões emocionais. Por isso que eu digo, nós, o que a gente faz? A gente vai investigar isso aí. Mais tarde eu vou dizer para vocês, a gente vai fazer um estudo legal sobre isso. Tá? E vou dizer como é que a gente pode tratar isso. Dentro da nossa medicina metafísica. Não física, mas metafísica. Porque é simples. Se o médico dá um remédio para vesícula, para controlar a questão da bile. Mas se não for tratada a emoção da pessoa, não adianta. Por isso que cura um tempo, volta de novo, cura um tempo, volta de novo. Porque tem gente que quer passar para vocês isso. Que não é só questões físicas que devem ser tratadas, mas as questões espirituais também. E do corpo astral, que são as emoções, e do corpo mental, que é a parte das ideias dos pensamentos. Por isso que nossa personalidade é trina. O que eu quero dizer com isso, personalidade trina? Que nós pensamos de um jeito, muitas vezes sentimos de um segundo jeito e agimos de uma terceira. Isso é um desequilíbrio total do ser humano. Aí gera as doenças. As doenças, na verdade, são geradas através disso.
desequilíbrio mental, desestabilidade das emoções e desarmonia de todo o complexo orgânico. Então não é só cuidar da saúde física, tu tem que cuidar das tuas emoções e daquilo que tu pensa. Isso para nós é sinônimo de saúde. Isso não é legal. Pode procurar os melhores médicos do mundo. Se for tratar só o físico, olha. Ah, mas eu vou tratar a minha emoção. Então vou controlar as minhas emoções. Mas se tu não controla os teus pensamentos, também não adianta nada. Por isso que nós somos trinos. Tá? O corpo físico tem uma correspondência com o nosso abdômen e vísceras. Abdômen e vísceras. Tá? E a linfa, o sistema linfático, é o condutor da energia mecânica. O sistema linfático. Pouca gente conhece a linfa, que é o sistema linfático. Tá? Mas, por exemplo, vocês já ouviram falar naquela doença chamada pé de elefante? O pé do cara fica desse tamanho, que às vezes tem que lutar. O é o sistema linfático. É o líquido que circula junto com o sangue e que faz a purificação do corpo. Tá? Mas a gente não vai entrar em estudo de língua. Tá? Só um toque. Tá? Muito bem. Entenderam então? O nosso organismo, nós temos a nossa personalidade, ela é trina. Isso tem que ficar muito claro para você. É pensamentos, emoções ou sentimentos e ações. Isso tem que estar alinhado, isso tem que estar em equilíbrio. Isso gera saúde. Se tu pensar de um jeito, sentir do outro e agir de uma terceira, isso desequilibra os teus corpos. Isso gera doença, ou como é chamado pelos médicos, patologia. Por quê? Porque se eu penso negativamente, a minha energia nervosa, a minha energia mental de pensamentos, que é concretizada nesse líquido cefalorraquidiano, começa a dar problema. E isso pode gerar tumores. Então, tem muito... Oi? Meningite, tumor. Depois nós vamos falar legal sobre isso. Tumor, meningite, labirintite. Todas as ites da parte encefálica são geradas por maus pensamentos. Ou nessa vida ou em vidas passadas. Então não adianta só cuidar do corpo, tem que cuidar do que pensa. A questão dos sentimentos é a mesma coisa. Muito problema que o cara tem daqui para baixo, principalmente numa briga, né, numa discussão. A primeira coisa que o cara faz numa discussão é ter azia. Ou se o cara tem uma gastrite, então, nossa, olha a história. Se tem úlcera, então pior ainda. Pode ter certeza que é emoção. O que o médico fala para vocês? Não pode se incomodar, viu? Porque essa úlcera é nervosa. Emoções. Nervosa por quê? Emoções. Eu tenho que cuidar. E a alimentação é fundamental nisso aí, mais tarde nós vamos falar. Meter ele carne vermelha doidado, fumar doidado, isso aí é uma bomba. Porque tu está ingerindo, na verdade, as emoções daquele animal que foi abatido com crueldade numa abatedouro. Sempre eu digo, Ramatiz fala muito claro isso aí, né? Quem visita um abatedouro nunca mais come carne. Só visitar um abatedouro você não vê. Duvido que você não comer. A maneira como é processada toda a matança, é horrível. Nós temos um DVD, eu acho que está aí, não sei se eu botei, porque é muito pesado. Né? É horrível. Eles mostram tudo, e corta, e bola, dá um choque, é horrível. Quem vê esse DVD que nós temos aí, eu não sei se eu coloquei na biblioteca, de repente está comigo lá dentro. É horrível. Quem vê aquilo ali nunca mais come carne. Pelo menos vermelha não, né? Segue no frango, no peixe, até dá um tempo. Que ninguém deve se livrar da carne uma hora para outra. Tá? Mas mais tarde nós vamos falar sobre isso. Tá? Agora nós vamos entender aqui uma coisa interessante. A regência dos orixás sobre os elementos e sobre os humores. Como é que cada orixá rege determinado fluido orgânico? A gente tem comentado aqui, nos novos agora pode ser um pouquinho difícil, tá? Que existem 7 orixás básicos no universo. Esses orixás, a gente comenta o seguinte, que eles são seres que estruturam todo o universo. Então, um orixá, ele não foi criado numa determinada região, por exemplo, a África.
Tá? O africano criou o orixá. Não. O africano descobriu o orixá. O orixá é uma questão cósmica. Nós chamamos aqui o orixá de modelo divino. É como o próprio Deus se manifesta no universo, através de 7 potências energéticas. Essas 7 potências energéticas, em conjunto, em harmonia, criam tudo o universo. E essas 7 potências nós chamamos de orixá. Isso para nós é um orixá. Então o orixá não incorpora no médium. Uma potência divina, uma energia vai incorporar no médium. Incorpora no médium uma entidade espiritual, não um orixá. Mas a gente respeita quem pensa o contrário. Tá? Em outras religiosidades, em outras religiões, se entende que o médium pode se ocupar com o orixá. Nós não entendemos assim. A gente não pode incorporar uma energia. Tá? Muito bem. Vamos tentar entender então. Então eu falei primeiramente de um líquido chamado líquor, que é uma correspondência do plano mental. O líquor, ele tem uma regência, a regência, o orixá que rege ele, para nós é o chamado orixá Iori. É o orixá que rege as crianças. Tá? A energia dele é o axé, ou o axé cósmico. Na doutrina espírita vocês já ouviram falar em fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? A gente tem fluido do corpo, quando termina aquele fluido, termina com a energia do seu corpo, Isso. que é o atitude de carne. Isso. A doutrina espírita ensina o seguinte: existe no universo uma energia una, daquela se processou todas as outras. Essa energia una, energia primeira, chama-se fluido cósmico universal. É o fluido que origina todas as outras energias que tem no universo. Só que a gente aqui na Umbanda não chama de fluido cósmico, a gente chama de axé. Isso é o axé. Então quando tu vai numa casa assim, pô, eu quero jogar uma carta, o meu axé é 50 reais. E não é axé. Por favor. Eu quero jogar um búzios, mas nada contra quem faz. Mas quando a pessoa usa o termo, o meu axé é 50 reais, não é o axé, é a cobrança dele, é o trabalho dele. Tá? Que a gente não está dizendo que é errado, a gente está dizendo que o termo que ele usa é errado. O axé não é isso. Axé é fluido cósmico, é energia cósmica. Tá? E essa energia primeva, ou energia primeira, quem rege essa energia é um orixá chamado Iori. Nesse orixá Iori, as entidades espirituais que vêm na linha de Cosme e Damião, Escurinho, aquelas crianças, ditas crianças, espirituais que não são crianças, elas vêm através dessa vibração, desse orixá, dessa potência divina que é Iori. A característica dela, energia Axé. O planeta regente é Mercúrio. Tá? O mantra é Dayatsa. Esse mantra nós utilizamos lá dentro, na maca, tá? Como terapêutica. Quem já passou pela maca, de repente vai se lembrar disso aí. Tá? E uma característica, uma qualidade desse orixá Iori é a vacuidade ou a origem. Tá? Por que vacuidade? Por que origem? Porque é o fluido cósmico universal, onde todas as outras energias se originam. Os elementos químicos, átomos, tudo se originam de uma energia una. Isso a doutrina explica, foi muito claro isso. Tá? Muito bem. Aí nós falamos também sobre o sangue. Ok? O sangue. O elemento de correspondência do sangue é o elemento ar. O elemento químico é o nitrogênio. Tá? Nós temos Oxóssi, que é o orixá que rege o elemento ar. A energia a gente chama de eólica, energia ar. Tá? O planeta que rege Oxóssi é Vênus. E o mantra é Valaga. Tá? Vocês não estão entendendo nada agora. Isso aqui é uma construção para depois. Por enquanto é só anotar, é uma peça do quebra-cabeça. E mais tarde, na quarta ou na quinta aula, nós vamos começar a mostrar como é que a gente se utiliza de todo esse conhecimento aqui para realizar a terapêutica. Sendo que a nossa terapêutica, ela visa o quê? Equilibrar a mente, estabilizar as emoções e harmonizar o plano físico. Porque aqui a gente não se preocupa só com o plano físico, não só com o corpo físico. Você chega na frente no preto velho, eu estou com uma dor aqui. Ele não quer saber da tua dor, ele quer saber da origem da tua dor.
diferente do médico. A medicina, ela vai, tem dor aqui, então eu vou te dar um remédio para dor. Ou faz o exame para a gente ver. Ah, deu pedra no rim. Então tá, então vamos fazer uma cirurgia. Aí tira aquela cirurgia, passa um ano, volta a pedra de novo. Essa é a medicina acadêmica, a medicina no plano físico. A medicina metafísica, tá? Fora do plano físico, ela não se preocupa com aquela pedra. Ela vai se preocupar com a causa daquela pedra. O que se originou daquela pedra? Pessoa nervosa, pessoa brigona, pessoa que não leva desaforo para casa, pessoa extremamente sentimental, qualquer coisa se melindra, chora. Isso é uma questão emocional, é uma questão mental. E está cristalizando-se e formando-se em pedras arenosas. E a doença começa no espírito da trabalhar na terra. Não o espírito. O espírito é perfeito. Não é o espírito. Aí é um No plano mental e no plano astral. O problema está aqui. aí Aí você diz, pô, mas só um pouquinho. O corpo pode originar problemas? Pode. Pode. E tem uma coisa chamada essências elementares. Nosso problema está nas essências elementares. O espírito é perfeito, o espírito não é Deus. Nossa mônada, nosso espírito é perfeito. Ele veio de planos perfeitos. Nosso problema está na interação, claro. A questão dos desejos, né? Você sabe que o cigarro é uma praga. Por que você fuma? O seu espírito, a sua consciência está mandando informações para você, da sua personalidade. Não fuma, o cigarro é uma desgraça. Então você não consegue largar. O espírito está fumando? Não, o espírito não quer nem saber do cigarro. O problema é que o seu corpo físico, que já está se acostumando com aquela química toda, não consegue largar. Tá? Porque as suas emoções são mais fortes. As suas emoções estão mandando no espírito. As suas emoções estão interagindo com o corpo. Estão, digamos assim, comandando o corpo físico. Não a sua mente. A sua mente está dizendo, a sua mente concreta está dizendo, ó, o cigarro faz mal. Quando passa uma propaganda de cigarro, que agora não passa mais, graças a Deus, né? Engraçado que você compra uma carteira de cigarro e está lá escrito, ó, não fuma. Aí aparece bicho morto, aparece pessoas cancerosas, mas o cara vai e compra. Então seria o mental, o espírito mental e o astral que passaria essa energia para a doença para o corpo. Às vezes sim, às vezes é só o astral. Às vezes a tua mente concreta, a tua mente está te dando informação, não fuma. Mas o teu desejo, que é comandado pelo astral, ele é mais forte que a mente. É um e o outro. Claro, é uma luta. Aí, claro, mas como é que é isso? Só estudar o segundo ponto, quando ele disse a questão do id, do ego, superego, isso aqui. A sua consciência é trina, a nossa personalidade é trina. Nós pensamos, nós sentimos e nós agimos. Só que o sentimento, às vezes, é tão forte que ele consegue comandar a mente. Ou seja, ele manda a mente para o lado e comanda o corpo. Porque está ali o cigarro, faz mal para a saúde. Tem gente que não consegue largar o cigarro. Por quê? O desejo é mais forte. Isso gera o quê? Saúde? Gera doença. No físico, é claro. Aí depois desencarna. Ah, tô livre. Não tá livre. Aí tem o corpo astral e o corpo mental, que é o perispírito, está lá todo intoxicado de nicotina. Fica ressoando num vários. E aí já era. Ele vai para uma cidade nossa lá para dar trabalho para os irmãos espirituais. Os caras vão ter que te botar numa câmera lá para te limpar, te proteger, comentar isso. Se não for no umbral primeiro, né? Para purgar um pouquinho. Quem viu o filme nosso lá sabe muito bem o que eu estou falando. Vai ter que purgar um pouquinho os anos lá, né? Que nem André Luiz. Era um baita do médico. Você sabe quem foi André Luiz na Terra? Tem essa informação? André Luiz é um pseudônimo, né? André Luiz foi Carlos Chagas. Carlos Chagas. Não foi Oswaldo Cruz, foi Carlos Chagas. Não, foi Carlos Chagas. Inventor da doença de Chagas. Foi ele. Fumava, bebia, que era um louco, traía a mulher bem faceira. Era um baita do médico, mas um cara sem emoção. Era um cara só razão e só físico. O astral dele, o negócio dele era balada. Quem viu o filme Nosso Lar, né? Nosso Lar, vocês não viram como é que foi a vida dele. Foi aquilo ali. Carlos Chagas. André Luiz é só o pseudônimo. Só para enganar a torcida. E Chico não podia dizer na época quem era, porque a família de Carlos Chagas era meio um pau mesmo. O Humberto de Campos, lá no filme no livro Brasil, Coração do Mundo, Padre Evangelho, a família dele veio para cima do Chico, o Chico teve que os tribunais pagar direitos autorais. Depois ele escreveu Irmão X.
Os livros de Chico, Irmão X é Humberto de Campos. E a família queria o quê? Desregramento total. Já tinha. Mas esses estudos aí, plano mental e astral, tem a condição de gerar um câncer. Eu digo isso porque, popularmente, a gente ouve falar muito disso, né? Fulano criou um câncer em função de tal problema. Aqui, ó. Tu pensa errado, tu tá detonando todo com o teu encéfalo. Como tu detona com o teu encéfalo é sério. Como? Porque o líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, está recebendo bombas, toxinas mentais danosas, vai gerar um problema no cérebro. A partir do científico também, através do plano mental, o cara também pode curar esse câncer que foi gerado por essa parte. Pode curar os outros também. Mais tarde nós vamos falar. É uma coisa de emoções aqui. Que 90% das patologias, isso a medicina hoje ela já aceita essa ideia como científica, como comprovada. 90% das doenças no mundo, qualquer tipo de doença, é originada por emoções desregradas. Agora, a gente quer saber a análise verdadeira, as ações do médico, já que Emoção, tudo é emoção. Onde a gente dominar a emoção e dominar a mente, o físico ele vai embora. O físico é um mata-borrão. A Matisse fala isso. O físico é um mata-borrão. O físico é o coitado que sofre. Por isso que a gente tem doença, para drenar isso aí, para o perispírito, que é o corpo astral e o corpo mental, tá saudável para quando retornar ao plano astral, ele retorna no namoro. Não precisa passar por umbral para resgatar. Porque o umbral, o lodo do umbral, não sei se você sabe, mas aquilo lá é abençoado. É que viu o filme aqui no nosso lado. Aquilo é abençoado, mas aquilo é um terror, aquilo é um inferno, aquilo é um purgatório, não é, aquilo é misericórdia divina. Porque o barro, você sabia que hoje em dia existe clínica de recuperação através do barro? O cara deita lá embaixo. O que é o barro? O barro é altamente purificador. Limpa a pele, faz um coisa, faz um monte de coisa. Por isso que esses irmãos são levados para lá. Ah, mas quanto tempo eles vão ficar lá? O tempo que precisa, né? Vai depender do que tu tem de toxina no teu organismo. Vai ficar lá, sofrendo. Mas só que esse sofrimento vem do solo. Mais tarde, André Luiz disse, que na verdade ele sofria porque ele tinha ego. O plano astral, as emoções e a mente dele eram desregradas, por isso que sofria lá. Porque ele vai pra lá e pode ficar um mês, vai se recuperar e embora. Mas como ele era muito orgulhoso, vaidoso, teve que ficar lá, sei lá, 10, 12 anos, nem sei quanto tempo. Depende do caso, depende do que tu pensa, depende do que tu sente. Isso é justiça de Deus. Deus não é bom, como falam que Deus é justo. E a justiça ele está muito acima do que é ser bom para nós. A nossa ideia de ser bom, muitas vezes, cai naquela ideia de ser bobo, né? As pessoas têm que pisar para ser bom na conversa. Jesus também se posicionava. Nem sempre ficava quieto. Muitas vezes ele chegava com o fariseu. Não, é assim, olhava no olho do cara e o cara ia embora. Tinha que se posicionar também, não estava lá para servir de capacho. Senão jamais ele conseguiria realizar sua obra. Mas não passava por cima dele. Estava dentro do tempo vendendo as coisas, ele voltou. Ele voltou, mas não foi embora. Ah, ele teve raiva. Não era Jesus. Não teve raiva. Ele foi justo com aquele momento. Isso aqui é uma casa de oração. Sai fora, sai fora. Como ele tinha autoridade moral e espiritual, o cara ficava ruim. Sentiu tremor, sentiu medo. Opa, vai. Ah, ele foi ruim, não foi ruim, foi justo. Agora chegar, por favor, vamos embora, por favor. Vai nunca, ele não vai igrejar e matar ele ali mesmo. Podemos continuar? Vamos lá. Falei aqui, o ar é movimento e expansão. O sêmen está ligado ao elemento fogo, o oxigênio. Quem rege é Xangô e Oxalá. A energia ígnea, o planeta que Xangô rege é Júpiter e o mantra Uarada. Eu não vou aqui colocar para vocês por que é o Uarada. Mais tarde eu coloco, tá? Porque senão é um estudinho um pouquinho mais complexo, tá? Mas isso aqui é sânscrito. Tá? Oxalá é energia espiritual, a regência é o Sol e o mantra é Tana. Então, associado ao elemento leste e ao elemento sul.
o ponto cardial oeste, nós temos a linfa, o elemento água e o hidrogênio. A linfa, o sistema linfático, é regido por Ogum, que rege a energia hídrica, que é a água, o planeta Marte, e o mantra é Reyamaka. Característica, fluidez e adaptação. Nós temos também Iemanjá, que é energia mental, rege a Lua, o satélite Lua, cuja o mantra é Aba. Okay? No ponto cardial norte, nós temos a bile, que está associada ao elemento terra e ao elemento carbono. Tá? Nós temos como orixá regente Yorimá. Esse Yorimá, para quem não conhece, é o orixá que rege os pretos velhos. Então a gente não chama Ia de preto velho, nós chamamos de orixá Yorimá. Preto velho é uma entidade espiritual que se manifesta. Tá? Nós temos a energia telúrica, o planeta Saturno e o mantra Pakasha. Qualidade, solidez e a base. Tá? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. São 5 elementos básicos, tá? Ou 5 humores básicos, que estão, cada um tem uma regência específica do orixá e cada um tem uma característica e uma qualidade. Tá? Isso aqui é a peça do quebra-cabeça. Mais tarde nós vamos montar isso aí. Tá? Harmonia e desarmonia com os orixás e suas correspondências vibratórias faz com que nossas vibrações sejam benéficas ou maléficas, influenciando nossos humores e, consequentemente, a saúde dos nossos corpos, físico, astral e mental. O que eu quero dizer com isso? Aqui diz o seguinte: se você estiver harmonizado com determinado orixá ou desarmonizado com determinado orixá, isso vai gerar saúde ou doença, tanto no físico como no astral. A partir daqui agora entra um estudo que nós vamos desenvolver, que é a nossa correspondência vibratória com cada orixá básico, cada potência divina. E vou dizer mais para vocês, o nosso karma, ele é avaliado, nosso peso kármico, ele é avaliado conforme a tua sintonia com cada um dos 7 orixás. O que eu disse no início? O que é os orixás? Os orixás não são modelos de vida? Então é a nossa sintonia com esses 7 modelos divinos é que gera o karma. Consequentemente, a saúde ou a doença. Tá? Ou seja, se você estiver desarmonizado, um exemplo, com o orixá Yorimá, com a qualidade do orixá Yorimá, e agora nós vamos estudar isso aí, você pode ter um problema em que humor? Qual fluido orgânico que pode gerar um problema? Na vida. Os órgãos estão fazendo. Lógico. Aí nós entramos para os órgãos. Mas basicamente é nesse humor, nesse fluido. Tá? Na vida. Vamos entender o porquê agora. Tá? Os atributos, as qualidades básicas dos orixás. Os orixás também, para nós, são conhecidos como genitores ancestrais. O que eu falei para vocês no início? Os 7 orixás são seres estruturadores de todo o universo. Eu não falei isso para vocês? Se eles são seres estruturadores de todo o universo, nosso corpo físico, nosso corpo astral e nosso corpo mental não passam de concretizações ou realizações desses 7 orixás. E a nossa sintonia com cada um que vai determinar a nossa evolução, o nosso karma, a nossa doença, a nossa saúde. Aí está a charada. Aqui está, digamos assim, o grande plus para a gente realmente entender o porquê que está gerando determinada patologia, determinado problema no físico. Por exemplo, bile, como eu falei, eu tenho um problema biliático, vesícula preguiçosa. Tá me liberando muita bile. A bile é amarga, o fel danado, né? Tá me gerando muito. Cada coisa que eu alimento, eu estufo, assim, me dá uma dor e tudo mais. Pode ter certeza que ela está desarmonizada com o orixá Yorimá. É um modelo divino, modelo do próprio Pai, é um modelo que também construi tudo no universo. E tem uma correspondência vibratória diretamente com a vida. Também com a vesícula, que é um órgão de correspondência. Eu estaria vibrando no lado negativo.
Isso aqui é só um exemplo. Tá? Nós temos aqui Oxalá. Um dos grandes mestres que foi sincretizado com Oxalá foi Jesus, né? Normalmente você entra numa terreira de Umbanda, salve Oxalá, lá está uma imagem de Jesus com os braços abertos. O orixá Oxalá tem como correspondência vibratória o mantra Cana. Tá? Um atributo, uma qualidade essencial de Oxalá é a fortaleza, em que, numa boa sintonia, nós conseguimos desenvolver a paciência. Numa má sintonia com Oxalá, nós desenvolvemos o quê? A pessoa que é muito preocupada, raivosa, não tem paciência com nada, ela tem uma desarmonia, okay? Uma dessintonia com o orixá. E Oxalá rege que tipo de humor? Sêmen. Tá? Sêmen no homem, a questão do óvulo da mulher. Né? Ou seja, a parte sexual, a parte criativa. Né? Pode gerar um problema aqui. E qual é o elemento da natureza que é correspondente com Oxalá? Fogo. E a ira, impaciente, aquela pessoa que é muito... Ela tem um desequilíbrio nesse elemento aqui, com determinado orixá. Tá? Nós temos Iemanjá. Atributo, respeito. Uma má sintonia gera o quê? Uma boa sintonia gera o quê? Caráter, pessoa de caráter. Uma má sintonia, leviandade. Pessoa leviana, respeito, muito leviana, é uma pessoa que não está em sintonia com o seu orixá. O que é o orixá? Vou voltar a repetir. Quem é Iemanjá? Quem é Iemanjá? O que é Iemanjá? Isso está muito claro. O que é Iemanjá? Iemanjá é uma qualidade de Deus, é uma qualidade, é um modelo divino. Iemanjá não é um ser à parte da criação. É um modelo do próprio Pai. É Deus se manifestando através de 7 potências vibratórias, de 7 energias vibratórias. Iemanjá é uma qualidade divina, é uma qualidade do próprio Pai. A gente chama de Pai, mas é Pai e Mãe. É Pai e Mãe, é Deus. Tá? De Iori, o entendimento. Numa boa sintonia, gera-se confiança. Numa má sintonia, receio, medo. Medo, não está legal, está ruim. A pessoa que não está em má sintonia com o orixá da terra. Chegou a saber, numa boa sintonia gera humildade. Todo sábio é humilde, né? O sábio normalmente ele é humilde como? Ele cala, ele não entra em discussão, não quer falar, quer discutir, quer mexer em gaveta, vira as costas. É humilde, tranquilo, ele sabe que ele está certo. E se ele sabe que ele está errado, ele não vai discutir contigo. Ele vai ficar quieto, ele vai pensar, ele vai aproveitar aquele momento de solidão ali, né? Porque ele está numa boa sintonia com o Xangô. Agora, se ele está numa má sintonia, o que isso pode gerar? Soberba. Ah, sou o cara, ele é que sei que não sabe de nada. Realmente eu não sabe de nada, não quero nem melhor, tô fora. Como eu sou bonito, não, como eu sou bonito. Com cabelo, sem cabelo, eu sou bonito. O cara tá com uma má sintonia com o orixá. Que a sabedoria aqui não é só sabedoria mental de conhecimento, não é isso. O que eu falei? É trino. Todos os orixás têm essas que correspondem com o plano mental, com o plano astral e com o plano físico. Então a sabedoria de pensar, sabedoria de sentir e sabedoria de agir. Tá? Vamos lá. Ogum gera a justiça. Engraçado que, poxa, Xangô é justiça, qualidade de justiça, mas vamos entender aqui que tipo de justiça nós estamos falando. Tá? Numa boa sintonia, nós temos a generosidade, o altruísmo. Numa má sintonia, o egoísmo.
Ah, então a questão da justiça não é simplesmente justiça de lei. Porque antes de você ser justo, você tem que ser sábio. Por isso que sábio, a sabedoria ela está muito mais conectada a temor do que a justiça. Um juiz ele não tem que ter só conhecimento de justiça, ele tem que ser sábio. Se não for sábio, não vai ser justo. Tá? Muito bem. Oxóssi. Oxóssi é o conselho, né? É o entendimento, né? Aquela coisa do aconselhamento. Tá? Numa boa sintonia, tu tem a prudência, o cara prudente. Ele fala aquilo que ele acha que ele pode falar, e quando ele vê que não vai adiantar ele dizer, não adianta te falar mais, não vai entender, a gente está começando a se estressar, não, fica uma boa, fica tranquilo, fica em paz, o cara é prudente. Só que aquela história, vocês já ouviram falar que conselhos, se fosse bom, se cair, é uma besteira que inventaram. E quem tem realmente conhecimento tem que aconselhar os outros. Sábio aquele que recebe o conselho, com sapiência, não com vaidade. Tá? E numa má sintonia tu tem a imprudência, aquele que quer falar tudo de uma maneira errada, na hora errada. O cara que não tem um bom conselho, um bom atributo, uma boa sintonia com o Orixá Oxóssi, que é um modelo de vida. Eu estou falando para vocês aqui, ó, principalmente para os novos, e quando a gente fala em Orixá, são 7 básicos, não são os únicos. E esses orixás são modelos do próprio Pai. Eu não estou falando de divindades aqui. Não é divindade. É potência divina. É potência do próprio Pai. Eu estou dando para vocês aqui as qualidades, os atributos do próprio Pai. Esse que a gente chama de Deus. O orixá é isso. É a manifestação do próprio Deus em todas as coisas. No nosso plano mental, no nosso plano astral e no nosso plano físico. Isso é um orixá. Ah, não é um ser criado à parte da natureza. Ah, aquele orixá lá foi criado lá na mata. Pode ter uma correspondência de outra forma. Mas o orixá ele é uma qualidade. É que nem eu. O Davi tem 7 qualidades. Essas 7 qualidades eu posso chamá-la de orixá. Mas isso tudo pertence a um só. A um ser único. Na verdade não é único, é uno. Tá? E temos Yorimá, que é a pureza de intenções. Tá? Uma boa sintonia, tu tem o equilíbrio, tu tem a modéstia. E na má sintonia, tu tem o quê? A luxúria, o desequilíbrio. Tá? Vamos ver. As encarnações visam o equilíbrio, o preenchimento necessário dos atributos dos orixás, por completo, até que não necessitemos mais das reencarnações. Para evoluirmos, é necessário estagiarmos nas 7 vibrações ancestrais, para equilibrarmos e eliminarmos a balança kármica. O que eu quis dizer com isso? Isso aqui ó, significa o quê? Que o nosso karma ele é pesado dessa forma, através da sua sintonia com cada um dos seus orixás aqui. Tudo isso, toda essa boa ou má sintonia que você tem, a boa sintonia é ótima, a má sintonia gera karma. E você vem reencarnado através da regência de um determinado orixá justamente para trabalhar com o que te falta. Por exemplo, eu sou leonino. O signo de leão tem como regência Oxalá. Então o que acontece? O Davi veio cheio de fortaleza? O Davi veio com uma paciência? Não, muito pelo contrário. Eu sou um dos caras mais impacientes que tem. Então por que eu vim reencarnado na regência de Oxalá? Porque eu tenho que trabalhar a minha sintonia com Oxalá. Isso é karma. Isso é karma. Mas só um pouquinho também. Mas, e aí? Pô, eu me sinto muito mais com falta de... Eu sou muito mais imprudente do que impaciente. Eu não estaria, então, eu não teria que reencarnar em Oxóssi? Você sabe quais são os signos que regem Oxóssi? Não? Touro e Libra. Então, todo libriano, todo taurino, assim fala, taurino ou taurino? Todo taurino, todo libriano, vem na regência de Oxóssi. Então, pode ter certeza que o cara tem que trabalhar, o cara tem que trabalhar isso aqui. Só que isso aqui é uma palavra só, tem muito mais que eu tentei resumir, porque senão isso aqui é a papai. É muito mais coisa.
Eu coloquei a palavra que eu acho que se encaixaria mais, mas tem muito mais coisa. Como é que tu vê isso aí, Paulo? Escorpião, como é que tu sabe? Escorpião? Escorpião é o Ogum. Tá? Escorpião e... Áries e Escorpião. Câncer, Iemanjá. Áries e Escorpião é... Ogum. Eu Iori. chamada. Gêmeos e Virgem. Gêmeos e Virgem e Iori. Tá? Câncer e Iemanjá. Áries e Touro é Ogum. Áries e Escorpião é Ogum. Touro e Libra é Oxóssi. E beijinho. Capricórnio e Peixes e Animais. Só que tem um detalhe aqui, ó. Só que tem um detalhe. Não vão pensando vocês, porque o Davi, que é de Leão, ele tem só uma desintonia. Acho que é pior, É a que mais falta o preenchimento. Preenchimento. Putz, e como eu sou impaciente. Vou lá, senhora. Aí depois vai lá. Puta, de Oxalá, cara. Tô com vontade de ela em casa. É o pior. Porque na verdade, pra mim, eu tenho consciência. Me falta preenchimento no sétimo, Richard. Só que hoje, nessa encarnação, nessa existência, eu tenho que trabalhar muito mais, eu tenho que me preencher muito mais dos atributos de Oxalá. Mas pode chegar um determinado momento nessa existência que eu posso ter preenchido tudo isso aqui. Só que pode ter certeza que alguma coisa eu tenho que preencher. Aí vem um choque. Por isso que em cada momento da nossa vida, a gente tem uma determinada sintonia com o Oxalá, se sente muito mais. Por exemplo, tu está estudando pra caramba direito. Está estudando? Tu quer ser um advogado, um juiz. Tu precisa de muito estudo naturalista. O direito, ele é uma profissão que está relacionada vibratoriamente com... Aí vai chegar um momento na tua vida, aqueles 5, 10 anos de faculdade, que tu está ralando, e pode ter certeza que o teu mentor espiritual, ele te joga mais energias dele. Chegou para quê? Para que quando tu te forma um advogado ou um juiz mais tarde, né? Tu tem o quê? Sabedoria. Isso, sabedoria dentro de uma Humildade. o que tem de advogado cheio de vaidade. Então, naquele momento, na tua vida, o Davi é de Oxalá. Mas naquele momento, 5, 10 anos, na tua vida, tu está estudando para direito, a tua espiritualidade, os teus mentores, eles jogam a energia de Xangô, que é para trabalhar e ser um bom advogado. Infelizmente, é o que menos acontece. Por isso que o planeta Terra está... Isso não quer dizer nada. Se eu sou de Oxalá, eu vou ter que morrer como Oxalá. Não. Você pode ter preenchido todos os atributos desse orixá. Mas, meu velho, vai chegar uma hora que tu vai ter que, em um determinado momento na tua vida, através das tuas escolhas, e tu vai ter que te sintonizar melhor com cada um desses orixás. E quando você preenche tudo isso aqui, o que acontece com você? Em primeiro lugar, você não tem mais caixa. Em segundo lugar, você não reencarna mais. O esoterismo chama de mestre ascensionado. Você se torna um mestre de si mesmo. Você não precisa mais de um mentor, um mestre para guiar o teu caminho. Você é senhor de si mesmo. Aí você não reencarna mais. Você está livre da roda de Sansara. Você está livre das reencarnações. Aí fica onde? Os planos superiores. Existe um plano mental superior chamado plano causal. Está acima disso aqui. Aqui vocês aprenderam que existe o físico, o grupo etérico e o perispírito. Mas depois? Vocês não aprenderam isso. Né? E a gente vai para um lugar que tem vários estágios de... Que lugar? A colônia. Que plano? Tem vários. Astral ou mental? E depois? Cada vez que vai, até ficar anjo. Até virar anjo. E o anjo, ele vive no plano astral. O anjo vive no plano subido. Nós temos 7 planos vibratórios no universo. Plano físico, o plano etéreo, que é conectado com o físico.
nós temos o astral e o mental inferior, que é o chamado perispírito. Nós temos o plano mental superior, nós temos o plano búdico e o plano átmico. Dentro desse reino natural, fora o reino virginal. O reino virginal é aquilo que existia, ou aquilo que é antes do Big Bang. Tá? Para os cientistas, a vida existiu depois do Big Bang. Esse fenômeno cosmogônico e cosmogenético. Só que não, para nós a vida já era muito anterior. Aí é uma outra história, muito mais complexa. Agora não dá para falar disso. Então o anjo não vai viver numa colônia de nosso lar. Desculpa. Sim, não, nosso lar não. Nem outras colônias. Colônia de Patrícia, né, no Toledo da Janela. Ou como dizia o Benet, aquele dos animais, né, dos animais Benet do céu. Tem uma colônia lá chamada Rancho Alegre, né, Rancho Alegre, né? Ela é uma colônia no plano astral. E mental inferior que são interligados. Eu quero dizer para vocês que são dois corpos, mas são interligados, não separam um ou outro. Isso chama-se perispírito. Tá? Quando a gente morre, rompe-se o cordão de prata. Vai para o meio perispírito. E quando você não reencarna mais, rompe-se o cordão de ouro, que te liga ao plano causal. E aí vai para cima. Essas informações, elas são Um pouquinho d'água ali, por favor. essas informações são únicas, tipo assim, dentro do espiritismo, porque o estudo do espiritismo ou da Umbanda, que está passando aí, elas são únicas, ou seja, essas informações, seja aqui, seja em outro estado, em outro país, a base delas vai ser a mesma sempre. Existe um acompanhamento de que essas informações não se distorçam. Mas dentro da onde? Dentro do espiritismo, como todo dentro da Umbanda, dentro disso que está passando. Olha, é que assim, ó, eu até hoje eu não vi nenhum livro espírita falando de planos acima do plano mental. Eu não vi. Mas eu acredito que tem muito espírita que saiba disso através de outras literaturas. Como, por exemplo, a teosofia. Tem que estudar teosofia. Madame Blavatsky, Annie Besant, Arthur Powell. Se não estudar teosofia, o espiritismo não ensina isso aí. Infelizmente, eles pararam no tempo. Eles estudam muito colônias espirituais que estão sintonizadas ao plano astral e ao plano mental. Nosso lar é um. Eles não foram além. Apesar que no livro, vocês viram que no filme, chegou uma hora que desceu os benfeitores maiores ali. Onde é que eles vieram? Ali já. A mãe, a própria mãe de André Luiz de São Angelado, onde é que ela veio? Ela pode estar num plano superior ou numa subdimensão espiritual. Porque o plano astral, assim como o plano mental, ele tem 7 subníveis vibratórios. Aí é outra história, tem que entender um pouco de física quântica, porque a gente estuda aqui, na física quântica, teosofia, a gente vai muito trabalhar aqui homem, coisas que infelizmente no movimento espírita, não na doutrina, no movimento espírita eles não estudam. Tá? São coisas muito mais profundas. Quem leu na Umbanda, a Umbanda tradicional não, mas a escola esotérica de Umbanda, sim. Aí tu tem que entender da Marta Silva, de Lacerda, né? As escolas mais, não vou chamar de primitivas, porque eu estaria sendo muito errado, mas as escolas mais tradicionais, populares, não tudo isso. Aquela escola que ainda trabalha com imagem, que ainda toca o tambor, que a gente respeita, mas são escolas que não estudam isso. Até porque para estudar isso aí, tu não tem que estudar só Umbanda, não. Não aprende só isso na Umbanda. Esse livro fala bastante. Tem que estudar teosofia, tem que entrar em outros caminhos. Urântia, livro de Urântia, ninguém conhece o livro de Urântia. O arqueômetro, muito menos. Física quântica, aliada à espiritualidade. Já tem cientistas aí associando física com espiritualidade. Ninguém quer saber disso aí. O cara que só quer saber de colônia, morreu, é feliz, que vai, onde é que vai, umbral. Muita gente está preocupada com umbral ainda. Mas aqui, Kardec também fez as obras básicas. Claro, é isso. Isso Isso é que dói. Isso é que dói, né, Daí? Isso é que dói, porque o movimento não fica. O movimento ele fez. A doutrina é perfeita. A doutrina, o Pentateuco kardeciano é perfeito. Só que ele é básico. Kardec disse, olha, a doutrina é progressiva. Vai vir gente aí, ele até fez uma profecia, né? Pô, vai vir gente aí que, ó, vai explodir aqui. Não deixou um ponto final na doutrina. É claro que não. Eu não queria um ponto final. Claro. Madame Blavatsky, com a doutrina secreta, que foi um dos primeiros livros, é de 1870 e poucos. Foi juntinho. Foi juntinho no livro dos Espíritos. Eles não fizeram a fonte, não fizeram fazer a fonte. Aí ela fez uma revista chamada Lúcifer.
Para degrejada, né? Você sabe o que significa a palavra música? Então não é nada disso. Ser de luz. Demônios, os demônios. Ele não fala significa ser de luz, ser de luz. Tem casos que estão usando a pejorativo. dentro da doutrina, né? Algumas coisas são consideradas tanto a poetria não fala de história. Senão não faz. Assim que eu comecei a conhecer, acho que a Tânia também, quando veio uma moça, né? A Maria Luísa começou a dar aula de apometria para nós, e você começou a falar nisso, depois daquilo eu vi. Tu desdobra, né? Porque a apometria, a base dela, tem muito mais coisa, mas o básico dela é desdobrar isso aqui, ó. Ela quer saber onde é que está a causa da tua doença. Se está nos teus pensamentos, se está nas tuas emoções. Né? Tu tem que desdobrar os corpos. Ora, se eu desdobro o perispírito, como é que eu vou achar? Se o perispírito fosse um corpo só. Graças a Deus que ele é dois. Ele é astral e mental, graças a Deus. Daí o cara consegue, não. O problema dele é os pensamentos, as emoções dele é legal, o cara sente legal. Mas tá aqui, o corpo mental dele tá lá, não é nada. Aí como é que tu consegue ver isso? As formas de pensamentos ou a cor do corpo. O corpo mental tem uma cor amarelada. Se a cor tá amarela opaco, laranjada, aquela cor suja, ela não tá com o bom pensamento. O clarividente vê isso. Eu posso olhar para ti se eu fosse clarividente, olho as cores da tua aura, mas ela tem um pensamento errado. Olha o amarelo naquela hora ali, é sujo aquele amarelo. Eu matei a charada. Aí o cientista vai, arranca o tumor da tua cabeça, te dá remédio, um ano tu chega perto, depois um ano volta de novo. A mulher não está cultivando bons pensamentos, ela não é nunca. É isso. Mas também nas obras de André Luiz, ele só falava um pouco, né? Os espíritos ficaram tudo com a interrogação, mas o que é corpo mental? Mas ele falava de corpo mental, que é uma coisa. Em 1890, 1900 já tinha tudo isso desenvolvido pela teosofia. Agora, gente, com todo respeito, vocês imaginam assim, não estou falando contra, tá? Mas, por exemplo, um católico, um evangélico, como é que vai falar com uma criatura que ela quer saber cultivar bons pensamentos, boas emoções, não se desencarna? Vai fazer, não pode respeitar ela. Até porque um dia nós somos assim, né? Não pode criticar. Não precisa falar com isso. Nada, só ora bastante. Aí tu tem que usar uma outra psicologia. Ora bastante, reza bastante. Pede pra Deus te ajudar aí. Bons pensamentos, tá? Mas vai explicar isso aqui? Tá louco. Se nem a medicina aceita isso aqui. Não, só um pouquinho. O líquido cefalorraquidiano, o líquido do cérebro tem uma correspondência com o corpo mental. Tá louco. Falar em chakras, então, em meridiano, o que é a acupuntura? A acupuntura trabalha em meridiano. A acupuntura não trabalha no sistema nervoso. Ela trabalha num sistema de meridianos, também conhecido como NADs, que fica no glúteo ou no corpo astral. O que a gente faz lá dentro já não é acupuntura, é doente. Mais tarde a gente vai. São os pontos. E é o pai da acupuntura. O pai da acupuntura tem 3.000 anos, foi intensivo. Só isso, na China. A chakra já veio da Índia. O conhecimento de chakra daí. Mas meridianos que liga chakra com chakra de onde? São chineses. Tá? Muito bem. Os orixás expressam suas vibrações através dos 7 raios de pura luz espiritual, que servem de norteadores do comportamento humano. O primeiro raio, que é o branco, o princípio espiritual, está ligado a um chakra chamado chakra coronal, que tem como regência Oxalá. Não tem o quadro de chakras aqui, mas fica para o próximo. Tá? O segundo raio, o amarelo, princípio mental. Tá? Ou chakra frontal, que tem como regência Iemanjá. O terceiro raio, vermelho, princípio criador, chakra laríngeo ou Lori. Quarto raio, verde, princípio ígneo, ou princípio do fogo, que tem como qualidade as irradiações, chakra cardíaco, que tem como orixá Xangô. Falei no quinto? Não. Quinto raio, laranja, princípio hídrico, ou fluidez, chakra gástrico, que é ovo. Engraçado, né? Tu tá desalinhado com algum, primeira coisa que te dá uma baita de uma
estômago é o primeiro a pedir água. O chakra gástrico, ele rege o estômago, mas não é só o estômago. Tem outras coisinhas, tem outros órgãos também. Mas vai no foco. Não adianta estudar o órgão. O órgão deixa pro médico. Eu sei que a gente não estuda o órgão aqui, entendeu? Vai pro médico, vai fazer exame, vai fazer raio-x, vai fazer endoscopia. O órgão aqui é pra nós. Nós vamos no campo energético. Nosso negócio é estudar a metafísica. Primeira coisa vazia. Quem tem gastrite, então tá lascado. Quem tem úlcera, então... O médico fala, vai ficar calmo, fica zen, vai meditar. Vai meditar, fica zen, não pode. O cara tá desalinhado com algum, não sabe. O que vai? Sexto raio? Sexto raio, azul, princípio eólico, princípio de expansão, chakra esplênico, é o baço, tá? O baço, isso aqui é uma bomba, isso aqui é uma bomba, simplesmente filtra o sangue, produz os leucócitos, isso aí é uma bomba, tá? E tem como deixar o Oxóssi. Sétimo raio, violeta, princípio telúrico, coesão, chakra básico e sexual, Yonimá. Tá, pessoal? O tempo está terminando assim, ó. A mensagem que eu deixo para vocês é que o nosso karma, ele é construído, nosso mapa kármico, ele é construído a partir do quê? Da nossa sintonia com os 7 orixás. Os nossos genitores ancestrais. Tá? Então, conforme a nossa sintonia com cada um desses 7 caras aqui, dessas 7 potências aqui, é que a gente se lasca. É que geram todo o karma. Aí uma encarnação, criei uma paciência assim, compensação, soberba, vaidade, tá lascado. Numa próxima encarnação, o outro vai nascer flor lila, não, Xangô é Capricórnio, Aquário, Capricórnio é Aquário, se não me engano. Enfim. Tu vai vir nos signos correspondentes a Xangô. Então não estou me lembrando. Vai ter que nascer assim. Ah, Bolívar, Oxóssi, né? Tu vai ter que nascer naquele signo para tratar, para trabalhar a tua má sintonia com o orixá. Precisa ser sábio. Ou seja, para a gente não precisar reencarnar mais, nós temos que ser respeitosos, sabedoria, justiça, conselho e pureza. Esses são os atributos, que não são os únicos, são os atributos dos 7 orixás. Ou seja, os atributos do próprio Pai. É uma coisa. Para quê? Para a gente não vir mais. Isso é fácil, né? Você não para. Assim, É muito difícil. Daqui umas 30 mil encarnações eu chego lá. Você encarna aqui, eu vou comprar outro. Mas eu tive isso, eu falei, só a eternidade. Ou a eternidade, que bom que existe a eternidade, né? Olha, imagina se existe um tempo determinado, não estava lascado. Tá bom, pessoal? Justamente por isso que existe a eternidade. Tá? Luz da mente, paz do coração, energias positivas. Vamos pro chazinho, pro lanche. 6h30 a gente começa hoje nossa sessão com os xamãs, tá? Hoje nós vamos muita luz para você. Só um pouquinho. Olha, o meu, viu?